Tem mais alguma profecia que indique que a volta de Jesus está às portas? E por que ensina que Jesus está próximo de retornar? Eu penso assim, Aldo, que esse ensino é tão enfatizado porque, apesar de nós não sabermos o tempo, talvez demore algum tempo mais, mas o tempo que eu, você e qualquer um de nós que está acompanhando agora esse podcast tem, não é o tempo em que ele vai voltar, é o tempo da nossa vida. Por isso que todos nós temos a mesma oportunidade, é o tempo da nossa vida. Não importa se forem poucos anos ou muitos anos. Os muitos anos são o quê? 70, 80? A Bíblia diz depois disso enfado e cansaço. Mas é esse o tempo que nós temos, queridos. O nosso tempo é o tempo enquanto estamos vivos. Quando morremos, não adianta acender vela ou rezar pelo morto. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele está nas mãos do Senhor. O Apocalipse chega a declarar: bem-aventurado aquele que doravante dorme ou morre no Senhor. Por quê? Porque as suas obras o seguem. Queridos, isto é uma afirmação retumbante, não apenas retórica, mas literal, que nos mostra que o que nós fizemos aqui é o que vai contar. Então o tempo que nós temos é o nosso tempo em vida, não outro. Agora, por que nós podemos dizer que o tempo em que Jesus apareceu, falando sobre o tempo do fim ser chegado, e o tempo que nós vivemos hoje, 2000 anos depois, é diferente? E que ele está muito próximo da sua volta, pelo cumprimento de outras profecias, que estão se cumprindo ao pé da letra. Pelo cumprimento de outras profecias, nós vemos que estamos realmente nos últimos dias. Isso não é figura de linguagem, não é forçação de barra, isto é a realidade das Escrituras. Então, por exemplo, você tem aqui no capítulo 12 de Daniel, vou dar só um exemplo. Aqui fala sobre o tempo do fim. Você vê, né, como é que o negócio é amplo. O pastor Misael foi até mais longe do que eu, e pegando na Bíblia, Paulo diz: então virá o fim quando ele entregar o reino ao Pai. Aí você percebe como o fim é um processo, que não é um único evento que vai decidir, mas é um processo que acontece desde a primeira vinda de Cristo e a salvação até Jesus consumar a obra e entregar o reino ao Pai. Então você vê que é um processo bem amplo, um processo bem abrangente. E veja, queridos, o capítulo 12 de Daniel entra nesse processo. Ele fala que este é o tempo em que o povo de Deus será salvo, aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui ele já mostra as duas ressurreições, mas nós só sabemos que são separadas por 1000 anos porque o Apocalipse vai nos esclarecer, senão nós não saberíamos. Agora, isto é colocado no mesmo tempo em que Daniel faz a mesma pergunta que você acabou de fazer, Diácono Aldo. Quando se cumprirão essas maravilhas? Né? Daniel não, na verdade é um deles, né? Um daqueles homens, né? Perguntando ao outro homem, né? Quando se cumprirão essas maravilhas? E então ouviu o homem vestido de linho, né? Que estava sobre as águas do rio, dizerem, levantando a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurando por aquele que vive eternamente: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu já falei isso, e claro, não tenho como me aprofundar em detalhes sobre essa questão. Já falamos que isso começa em 538, quando o bispo de Roma ele ganha autoridade sobre toda a cristandade na prática, né, com a libertação de Roma da mão dos reinos bárbaros que não eram favoráveis, né, ao domínio papal. Eles eram
pelo contrário, eles não aceitavam, né, a Trindade, eles não aceitavam essa supremacia, né, e eles são Roma é tirada da mão deles e o Papa ali pode exercer a autoridade sobre a cristandade a partir dessa data. E vai por 1260 anos até 1798, quando o general de Napoleão invade o Vaticano e leva cativo o Papa, no momento em que cai o período de supremacia civil e política, não espiritual, civil e política. Então você vê, ele cita este tempo, né? Quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então, quer dizer, isso tem a ver com o povo de Israel, mas tem a ver também com a igreja verdadeira, né? E então perguntei, mas qual será o fim dessas coisas? Né? Aí é Daniel que pergunta. E aí ele responde: muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, queridos, ser ímpio, porque as pessoas perguntam, poxa, como é que eu posso entender o Apocalipse? Entender o Apocalipse não é pedir uma sabedoria especial da parte de Deus. É você procurar ser justo e não ímpio. O que é o ímpio? O que é aquele que vive na iniquidade? É aquele que transgride a lei de Deus, é o que diz lá em João. Porque a iniquidade é a transgressão da lei, o pecado é a transgressão da lei. Então, a Bíblia diz que os ímpios continuarão na impiedade, nenhum deles entenderá. Então quem que vai entender? Quem é sábio? Quem guarda os mandamentos de Deus? Esse é o caminho para você compreender as profecias. E aí ele vai dar uma profecia específica, que começa a acontecer dentro deste tempo, né, de 1260 anos. Ele fala assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias. Muitos não sabem, mas esses dois períodos já se cumpriram. Já se cumpriram? Já se cumpriram. É claro que nós não temos como entrar nos detalhes, queridos, mas teremos todo o prazer de fornecer a vocês esses estudos bem explicados e detalhados. O que importa é entender o seguinte: veja, este tempo ele se cumpre no momento em que o sacrifício diário é tirado, e isto, né, é depois do ano 70, tá? A abominação desoladora é estabelecida, mas qual delas? Porque Daniel fala de 3, e aqui em específico ele fala da última abominação desoladora. Qual foi a última abominação desoladora? Foi aquela que foi trazida novamente por um povo que não é o povo escolhido, porque a abominação desoladora tem a ver com o povo de Israel, tá? E a invasão de Jerusalém e do monte do templo, né, por estes poderes. E o último que acontece quando? Por ocasião da conquista de Jerusalém pelos exércitos muçulmanos, islâmicos, né? Então a partir dali começa a contar o quê? 1290 dias, tá? E por que 1290 dias? Porque este período se encerra com a libertação de Jerusalém deste poder. Jerusalém é libertada deste poder. Só que o anjo continua: bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Então, quando você pega esta data e você soma essa diferença, né, de 45 dias proféticos ou 45 anos, você vai cair onde? 1967. O que acontece lá? Na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém ela é conquistada por Israel. Então, Jerusalém, que foi pisada na profecia de Jesus pelos gentios, agora ela é dominada por Israel. O governo é exercido pelo povo judeu novamente. Isso não acontecia desde os dias em que Jesus profetizou sobre a queda de Jerusalém. Já naqueles dias eles não tinham o domínio sobre a cidade, mas veja bem,
Agora, em 67, eles adquirem este domínio. É neste ano que se cumprem 1335 dias, ou os anos da profecia, Diácono Aldo. E aí, queridos, o que virá depois disto? Nós estamos no tempo do fim. Essas duas datas se cumpriram. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. É assim que acaba Daniel. Não tem mais profecias. Ele fala que bem-aventurado é aquele que espera e chega para ver esse momento. Nós esperamos, chegamos e vemos este momento que é o cumprimento da palavra de Deus. Então, Diácono Aldo, em cima da sua pergunta, né, por que nós podemos dizer que é mais fim do que o tempo de fim que começa com Jesus? Porque todas essas profecias que deviam acontecer neste período estão se cumprindo, todas elas. O que falta se cumprir? Muito pouca coisa. Muito pouca coisa, queridos. Então, é claro, nós não sabemos o tempo, mas, mais do que nunca, você pode ver a Bíblia se cumprir. Você pode ver a história se cumprir diante dos seus olhos. E sim, o tempo está próximo. Jesus está voltando. Agora, não interessa se eu vou ver isso em vida ou se eu vou ressuscitar dos mortos. Por quê? Porque para todo mundo o tempo é o mesmo. E o tempo se chama, segundo o autor de Hebreus, hoje. Já que o futuro não nos pertence. Hoje eu estou vivo, amanhã não sei se estarei. Então a minha decisão tem que ser em cima do hoje. Este tempo todos nós temos. Então não adianta eu pensar em decifrar o futuro se eu não vivo a verdade no presente. Porque o futuro, ele só vai me condenar. Se eu quero salvação, eu preciso de Cristo hoje. E aí, Apocalipse não vai ser uma palavra de destruição, e sim o que ela de fato foi empregada para representar: revelação, verdade e a esperança de salvação para aqueles que perseveram nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus.